Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Química. Bem, depois de fechar a parte de equações, nós vamos voltar a discutir um pouquinho sobre a tabela periódica, um conteúdo que nós já vimos lá para trás, e vamos discutir um pouco sobre as propriedades periódicas. Mas antes de entrar nessas propriedades da tabela periódica, antes de discutir a tabela periódica também melhor, nós precisamos retomar a concepção que nós temos hoje de modelo atômico, né? Na nossa última aula sobre modelos atômicos, nós tínhamos falado de modelo de Rutherford, porque esse modelo, já, naquele momento, era o suficiente para que a gente pudesse entender algumas propriedades dos átomos, como o número atômico e o número de massa, e o número de elétrons que tinham ali, né? Então, a questão da existência dos elétrons ao redor do meu núcleo. Tá? Enfim, naquele momento aquilo foi suficiente. No entanto, para que a gente possa entender a tabela periódica, nós precisamos melhorar, refinar esse modelo. Tá? O modelo de Rutherford, como o próprio Rutherford já tinha dito, né, ele era um modelo que tinha falhas, né, uma vez que ele mesmo já entendia que os elétrons girando ao redor desse núcleo, como eles tinham cargas opostas, eles deveriam girar, né, até que se colapsasse novamente com o núcleo. E assim a gente não teria aquele modelo, né, de núcleo e eletrosfera, nós teríamos o modelo de Thomson, na verdade, e que não era o que os experimentos demonstravam. Tá? Além disso, nós já tínhamos alguns experimentos envolvendo a espectroscopia e já tinham o que a gente chama de espectro do hidrogênio. A espectroscopia, tá, é um estudo basicamente das radiações emitidas por algum tipo de objeto. Para que a gente possa discutir a espectroscopia emitida por um tipo de objeto, nós precisamos entender primeiro o que é um espectro. Tá? Então, o espectro, por exemplo, o espectro contínuo, ele é aquela decomposição, né, ou a decomposição, né, das radiações eletromagnéticas que compõem uma determinada radiação, tá? Como, por exemplo, uma luz. Então, a luz branca, por exemplo, é uma radiação eletromagnética, mas que é formada por vários tipos de radiações, com comprimentos de ondas diferentes. E cada comprimento de onda vai me dar uma radiação com alguma característica. Por exemplo, quando a gente fala de cor visíveis, né, as cores, a diferença que distingue uma cor da outra é que cada uma tem um comprimento de onda específico para aquela cor. Então, o que difere uma luz azul de uma luz vermelha é o comprimento de onda dessa luz, ou, no caso de falando de radiações eletromagnéticas, é o comprimento de onda dessa radiação eletromagnética. Tá? Então, no caso da luz branca, quando a gente, por exemplo, gera, né, difrata a luz branca nas radiações eletromagnéticas que a compõem, nós temos o que a gente chama de espectro contínuo, que são uma fragmentação das cores, né, que compõem aquela radiação. Tá? Lógico que a gente está falando apenas das radiações que são visíveis ao olho nu, né? Então aquelas cores que eu vejo, lógico que vai difratar outras radiações também, mas que a gente não percebe, né? A gente não tem uma cor associada, tá? Por exemplo, as ondas de rádio é uma radiação também, mas não tem uma cor associada a ela, né? A radiação ultravioleta também a gente não consegue ver a radiação ultravioleta. Então, ou seja, são radiações que também compõem a radiação solar, por exemplo, mas que a gente não visualiza, né? Assim como o infravermelho e outras radiações, tá? Então, repare que quando a gente tem uma radiação difrata, a luz branca, a gente tem um espectro contínuo de cores. Não é tão contínuo, tá? Tem algumas falhas, mas assim, é basicamente contínuo, né? A gente não percebe essas falhas a olho nu. Então, o que significa ser contínuo? Que eu tenho ali um espectro que vai do vermelho até o violeta, sem interrupção de cores. Quando a gente pega um espectro de um composto, tá? Como por exemplo o composto H2, o gás hidrogênio, esse gás hidrogênio, quando fechado, no sistema fechado, e a gente consegue energizar esse gás hidrogênio, ele passa a brilhar a partir de uma certa temperatura, ele passa, né, a emitir uma luz vermelha. Quando a gente passa essa luz vermelha por um prisma e difrata essa luz vermelha, a gente esperaria ter apenas um outro espectro contínuo também, mas próximo do vermelho, né? Então teria o vermelho, às vezes uma cor abaixo do vermelho ali, né? Mas próxima, enfim, um espectro contínuo. E não é o que se vê. Né? Quando a gente passa por um prisma, por exemplo, que é uma ferramenta utilizada para difratar, né, essa radiação, a gente gera esse espectro não contínuo. Repare que o espectro, eu tenho ali uma faixa, né, lá em 656 nanômetros, outra em 486 nanômetros, outro pico ali em outra faixa em 431 e outra faixa em 410
nanômetros, ou seja, eu tenho faixas bem definidas, não tem uma coisa contínua. Isso não faria sentido. Olha, se eu tenho elétrons girando de forma aleatória ao redor do meu núcleo, e se essa radiação ela deve ser gerada devido ao movimento desses elétrons, né? Assim, vamos pensando aqui, já adiantando um pouquinho o assunto, né? Se esses elétrons, então, deveriam emitir radiações, emitir, né, luz em qualquer comprimento de ondas de forma contínua, tá? Quem propõe uma solução para isso, então, é Bohr, né, um orientado de Rutherford, que gostava muito da ideia de Rutherford, e aí ele propõe para tentar, né, para tentar solucionar aquele problema do modelo atômico de Rutherford, Bohr quantiza o momento angular dos elétrons, né? O que é isso? Ele fala, olha, o elétron não vai girar ao redor do meu núcleo de forma aleatória. Não, os elétrons vão possuir momentos angulares específicos, eles vão girar, em outras palavras mais simples, ele vai girar em órbitas mais bem definidas, em camadas definidas, tá? Então, meu elétron ele vai ocupar camadas, né? Ele vai estar ali preso, vamos dizer assim, em uma determinada energia, né? Em uma certa camada, uma primeira camada, outros em uma segunda camada, caso tenha mais elétrons, uma terceira camada e assim sucessivamente. Sendo que cada uma dessas camadas teria uma quantidade de energia específica, tá? Ou seja, quantificada. Lógico que a gente já está falando de uma época em que a gente já estava discutindo essa questão da quantização, né, das energias, tá? Planck já estava formulando suas teorias, né? Enfim, outros teóricos também já estavam, isso não era algo novo, né? Então Bohr, né, recebendo todas essas contribuições, essas informações, propõe então que na verdade o elétron deva se situar em camadas, e cada camada tem uma energia específica a ela, associada a ela, tá? E ele chama essas camadas, né, de camada K, L, M e assim por diante. Todos os átomos seriam essas camadas? Não necessariamente, né? Ele passa a ter essas camadas, vamos pensar assim, a partir do momento que ele tem elétrons nela. É lógico que um átomo com apenas um elétron vai ter, esse elétron está na primeira camada. Ou um átomo com dois elétrons, os dois vão estar na primeira camada. Um átomo que tem 3 elétrons vai ter 2 elétrons na primeira camada e um elétron na segunda camada. Essa quantidade de elétrons em cada camada, tá? Ela foi tornando, a existência, né, dessas camadas, elas foram tornando perceptíveis justamente, inclusive, por causa dos espectros, né? Ou seja, isso respondia, explicava a existência dos espectros, né, não contínuos. Então, o que que acontecia? Se a gente tinha, por exemplo, ali um átomo qualquer, uma radiação eletromagnética, desde que ela tivesse um comprimento de onda mínimo, ela conseguia fazer com que um elétron desse meu átomo sofresse um processo de ejeção, né, fosse ejetado desse meu átomo. Esse efeito, inclusive, já era conhecido e estudado por Einstein, chamado de efeito fotoelétrico, né? Einstein, inclusive, parte desse resultado, desse fenômeno que acontecia quando você tinha um átomo e esse átomo sofreu uma radiação eletromagnética, tinha o seu elétron então ejetado, ele propõe a dualidade da radiação eletromagnética. Einstein, então, propõe que a radiação eletromagnética não fosse apenas que tivesse apenas propriedades ondulatórias, mas tivesse também uma propriedade corpuscular, como se fossem partículas, né? Como se a radiação fosse formada também por partículas, e essas partículas sendo chamadas de fótons. Tá? E eram esses fótons, então, que eram possíveis transmitir energia para esses elétrons e esse elétron ser ejetado. No entanto, nem todos os elétrons eram ejetados para fora do meu átomo, né? Alguns simplesmente mudavam para uma camada mais energética. E quando esse elétron voltava para a camada menos energética, ele emitia uma radiação eletromagnética, emitia um fóton de radiação, tá? Quando a gente pega, lógico, átomos então, que tem mais de uma camada, eu posso ter excitação desse elétron para mais de uma camada. Então, eu posso excitar um elétron ali da primeira camada para uma segunda camada, ou para uma terceira camada, ou para uma quarta camada. E quando esse elétron retorna para camadas menos energéticas, ele libera um fóton de energia. Esse fóton de energia que ele está liberando é uma radiação eletromagnética. Então, essa radiação que ele está liberando, se for do comprimento de onda da luz visível, eu consigo perceber. E é o que a gente percebe como sendo luz, né? Aquela luz que aquele objeto passa a emitir. E aí, isso vai explicar, então, aquelas linhas espectrais não contínuas. Quando a gente analisa lá, né, o meu átomo, a substância do hidrogênio,
Cada uma daquelas linhas do espectro era decorrente a um retorno de um elétron que estava em um nível de energia mais energético, voltando para um nível de energia menos energético, né? Quando ele voltava, então, ele emitia aquela radiação. No caso, tá, do espectro do hidrogênio, aquele espectro que nós vimos lá atrás, todas aquelas linhas espectrais eram todas devido ao de retorno de elétrons para a segunda camada. Então, eram elétrons que estavam voltando da terceira para a segunda, da quarta para a segunda, da quinta para a segunda, da sexta para a segunda. E emitiam uma radiação eletromagnética e aí formava uma daquelas linhas espectrais. Tá? Como a vermelha é a de maior energia, né, e era mais pronunciada, então a gente enxergava a luz, né, emitida pelo gás de hidrogênio como sendo vermelha, né? Mas ele era formado por outras energias e por outros retornos também, porque esse elétron também não voltava apenas para a segunda camada, ele voltava para a primeira camada. Só que essas outras radiações que eram emitidas de outras transições eletrônicas não eram visíveis ao olho nu, então por isso não aparecia naquele espectro, tá? Então, o meu elétron, então agora, isso explicava, né? Então o modelo de Bohr conseguiu explicar a existência do espectro atômico. Falou, olha, então o meu elétron consegue transitar entre as camadas, esse movimento é o que a gente chama de transições eletrônicas, e para ele transitar para uma camada mais energética, ele absorve energia, e quando ele retorna para uma menos energética, ele libera energia. Se essa energia liberada for no comprimento de onda da luz visível, eu consigo ver a cor sendo emitida daquele objeto. Se não for, se essa transição ocorrer em um comprimento de onda não visível, eu não consigo visualizar. Tá? O próprio raio-x é uma radiação eletromagnética decorrente ao movimento de elétrons, no entanto que ocorre com comprimento de onda não visível. E aí eu não consigo visualizar aquela radiação, tá? Apesar dela existir, né? Claro. Tá? Tanto é que esses espectros, inclusive, vão ser utilizados para a gente identificar os compostos. A partir do momento que meus átomos vão ter números de elétrons diferentes, e por isso eles vão ter uma distribuição de elétrons nessas camadas diferentes uma do outro, né? Porque eu nunca vou ter dois átomos com o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Eu posso ter dois átomos com número de elétrons iguais, mas eu vou estar falando de um átomo e comparando com íons, né? Eu consigo utilizar, então, essa informação do espectro para poder identificar o meu composto. Eu não sei se todos, né, provavelmente alguns de vocês, já jogou o jogo, né, do Homem-Aranha, do PS4, né, esse último jogo do Homem-Aranha que saiu. Pelo menos saiu agora em 2020, né, porque no PS5 vai ser um novo. Mas, enfim, tem uma das missões que o Homem-Aranha faz em que ele tem que identificar compostos químicos. Em que ele realiza, então, ele vai para o laboratório e aí pega esses compostos e gera espectros. E aí a missão é você juntar as informações que você tem, são vários espectrozinhos, né, fragmentados, e você tem que juntar para formar o espectro de um determinado composto. E aí aquilo ali ele consegue, então, identificar aquele composto químico, né? Ou seja, são espectros atômicos, né? São a partir daquelas espectros, a partir daquelas informações, ele consegue identificar um composto. Aqui a gente está falando de átomos, né? Não estamos falando de um composto com mais de um átomo, a gente estamos falando de átomos apenas. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Eu tenho esses espectros de átomos e que vai, inclusive, me ajudar. Repare que quanto mais elétrons, mais faixas eu tenho no meu espectro. Por quê? Porque eu tenho mais transições eletrônicas possíveis, né? Eu tenho mais elétrons se movimentando, tá? No entanto, se a gente observar esses espectros com um pouco mais de atenção, principalmente no espectro do neônio, você vai conseguir ver uma faixa ali azul que é bem larga, né? Na verdade, todos os espectros vão ter faixas, não é bem uma linha espectral, é como se fosse uma faixinha espectral, uma faixa. Isso gera a gente pensar, então, que na verdade essa linha espectral, ou essa faixa espectral, não é devido a uma transição apenas. Na verdade, ali eu devo ter então, várias linhas espectrais que, como são muito próximas, eu vejo como se fosse uma faixa, né? Uma banda de espectro, tá? Então, aquela faixa azul, por exemplo, do neônio, que é mais larga, ela é porque ela tem mais linhas espectrais que são muito próximas. Isso quer dizer que, além dessas transições eletrônicas que a gente está vendo, né, que a gente propôs ali, tem outras transições que só que estão tão próximas, as diferenças de energia entre elas são tão próximas uma da outra que não está visível, não é tão fácil de identificar essas outras transições eletrônicas, mas que elas existem também.
É como se dentro de cada uma daquelas camadas eu tivesse subcamadas, e a diferença de energia para transições eletrônicas para essas subcamadas não fosse tão diferente entre si, né? E aí então ficasse essas linhas espectrais muito próximas uma da outra, tá? Para Bohr, isso não fazia tanto sentido, porque no modelo atômico dele, ele tinha as camadas e os elétrons ocupando essas camadas, né? Não percebia como poderia existir essas subcamadas. Quem vai tentar ajudar, né, nesse modelo atômico de Bohr é Sommerfeld. Sommerfeld ele propõe que, na verdade, além das camadas, né, que eu teria assim, as camadas, né, formando lá o meu região de eletrosfera, né, onde meus elétrons vão estar, e cada uma dessas camadas teria então uma quantidade de energia associada a ela, mas que além dessas camadas, nessas camadas, os meus elétrons poderiam ter momentos angulares diferentes. Bohr tinha dito, né, ele quantificou o momento angular, ele disse, olha, os meus elétrons vão ter momentos angular quantizados, eles vão poder girar ao redor do meu átomo, do meu núcleo, com qualquer momento angular. Só que para Bohr, esse momento angular, ele relacionou diretamente com a energia daquele meu elétron. Então ele disse, olha, tem momentos angulares específicos, que é como se fossem camadas, então é como se eu tivesse camadas ao redor do meu núcleo, e cada camada vai ter uma energia associada a ele. Beleza, resolveu o problema das transições eletrônicas de uma forma geral. No entanto, Sommerfeld ele acrescenta um pouco a esse modelo, dizendo, olha, além dessas camadas que Bohr propôs, realmente os elétrons vão ter energias, né, associadas a cada uma dessas camadas. No entanto, dentro de cada camada, eu posso ter momentos angulares diferentes. Então, o momento angular, camada e energia não são a mesma coisa. Eu vou ter as camadas ou níveis de energias, tá? Eu até prefiro o termo níveis eletrônicos de energia. Então, eu tenho meus elétrons em determinados níveis de energias, que é o que eu gosto de chamar de camadas, e para cada nível de energia eu vou ter momentos angulares diferentes. Vou poder ter momentos angulares diferentes. E aí ele propõe, tá, a partir desses estudos, por exemplo, que então, por exemplo, na camada K, ou primeiro nível de energia, eu tenho apenas um momento angular. E ele chamou esse momento angular de zero, tá? Ele relacionou, a gente sempre vai relacionar, né, essas informações com algum número. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Na camada L, que seria a segunda camada, ou segundo nível eletrônico de energia, eu vou poder ter dois momentos angulares diferentes. Um momento angular que ele chamou de momento angular igual a zero e um momento angular igual a 1. Para a camada M, ou a terceira camada, eu vou poder ter o momento angular 0, o momento angular igual a 1 e o momento angular igual a 3. Tá? Por que essa associação com números? Não sei se vocês já ouviram falar de tal dos números quânticos, né? O nível de energia que o meu elétron ocupa podemos chamar de número quântico principal, que é basicamente, se ele está, por exemplo, no primeiro nível de energia, o número quântico dele principal vai ser igual a 1. Se você está no segundo nível de energia, ou na camada L, o número quântico principal dele é igual a 2, e assim sucessivamente. Esse L, que agora o Sommerfeld está acrescentando a esse modelo, nesse momento angular, nós também vamos associar a um determinado número quântico, a um determinado número, tá? Então, vou ter ali um número quântico 0, um número quântico igual a 1, tá? Para poder diferenciar um momento angular de outro, né? Nós não vamos aqui, tá, aprofundar na discussão de onde vem exatamente esses números quânticos, de onde vem, né? A gente não vai entrar aqui na química quântica em si, porque a gente entende que não é a ideia para ensino médio, né? Isso é melhor discutido para ensino superior, quem for estudar química, né? No ensino superior nós vamos estudar isso melhor, tá? Inclusive eu tenho videoaulas também que já está disponível aqui, porque a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Mas aqui para ensino médio eu acho que não é necessário, né? Mas para que a gente, é lógico que isso aqui tá, ainda não foi suficiente para que a gente possa chegar ao modelo atômico. Então isso já é um modelo atômico? Não. Porque essas informações, elas explicam de uma forma até qualitativa alguns dados experimentais, mas não explicam de forma quantitativa. Ela não me dá todas as respostas que eu preciso a todos os resultados experimentais que a gente tem quando a gente estuda o átomo em si. Inclusive, ela nem trata, por exemplo, a questão quântica em si da química, né? Ora, hoje a química, Bohr, inclusive, faz essa relação, né? Ele utiliza de informação quântica para embasar o seu modelo, mas
de uma forma forçada, né? Ele força aquilo ali, ele simplesmente impõe aquela informação quântica, né? A informação ela não surge de forma natural. Por quê? Porque o elétron, na verdade, não é uma partícula que gira ao redor do núcleo. E isso já ficou comprovado a partir de outros experimentos, tá? Então, se o elétron não é uma partícula, é na verdade uma dualidade, né? Que é ela tem propriedade, o elétron tem propriedade tanto ondulatório quanto corpuscular, né? Que é por isso que a gente fala que ele tem uma dualidade onda-partícula, assim como a radiação eletromagnética, que Einstein já tinha dito, né? Einstein já tinha falado que a radiação ela tem uma característica corpuscular. De Broglie também falou a mesma coisa com relação ao átomo, né, ao elétron. Né? De Broglie então dá essa contribuição falando, olha, o elétron ele também tem uma contribuição ondulatória. Então, se ele tem uma parte ondulatória, eu não posso analisar de forma, de forma quantitativa e até mesmo qualitativo, né, desse meu elétron, o meu átomo em si, lógico, considerando as propriedades dos meus elétrons, considerando teorias clássicas da física. Eu preciso considerar teorias quânticas da física. E para isso eu preciso considerar que o meu elétron possui propriedades ondulatórias, se comporta como uma onda, né, apesar de ter características corpusculares também, tá? Mas aí, como essa aula está um pouquinho grande, eu vou deixar não vou continuar essa discussão no próximo vídeo, tá ok? Até a próxima, pessoal.